Salmos 127. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, mas eu quero me deter no versículo 2, que diz assim, ó. Quando os irmãos encontrarem, fiquem de pé, vamos se colocar de pé. Glória a Deus. Diz assim o versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Amém? Amém. Pai querido, Deus amado, Senhor, obrigado, Pai, por esse privilégio de estar ministrando a Tua palavra nesse culto, nessa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado graça, sabedoria, conhecimento. O Senhor tem abrido o entendimento da Tua igreja. O Senhor tem falado com a Tua igreja, Pai. Obrigado por esse privilégio de estarmos aqui nessa noite fria, mas estamos aqui atentos à Tua palavra. Estamos aqui como os bereanos, que não simplesmente só ouviram Paulo falar, mas foram buscar dentro das Escrituras se Paulo realmente estava falando aquilo que estava dentro das Escrituras. Precisamos ser como os bereanos, irmãos. Não diga amém para qualquer coisa. Não aplauda a qualquer coisa, mas consulte a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E pode sentar, queridos. Pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, só para o nosso entendimento, quando Salomão ele fala aqui no versículo 1, ele diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que Salomão quis dizer com isso? Ele está dizendo, se Deus não for o Deus daquela casa ou da nossa vida, em vão a gente resolve as coisas por si só. Por exemplo, ele está dizendo aqui, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não for o Deus da nossa casa, a casa física, ou da nossa casa espiritual, em vão a gente vai fazer alguma coisa, e em vão a gente vai ver progresso em alguma coisa. Porque se Deus não for o Deus da tua vida, em vão vai ser a tua vida também. É isso que Salomão está dizendo aqui nesse versículo 1. Eu tenho uma casa linda, eu tenho uma casa de 2 milhões de reais. Mas se Deus não estiver dentro daquela casa, em vão, tem significância nenhuma aquela casa. Quantas vezes a gente já ouviu falar, o empresário, o milionário suicidou, morreu por isso e aquilo? Por quê? Faltou quem? O Senhor ali dentro. Ele tinha tudo, só não tinha Deus. Fulano se matou, suicidou, tomou remédio, morreu. Por quê? Tinha tudo, mas faltou o principal. Não é a casa, irmãos, não é o local, é quem habita ali dentro. Às vezes você chega na casa de uma pessoa simples, você vê paz, você vê prosperidade, você vê a bênção do Senhor. Essa é a diferença. Às vezes você chega na casa de um milionário, às vezes você chega na casa de uma pessoa bem sucedida, mas você não vê paz, você não vê prosperidade, você não vê a presença de Deus naquele local. Está vendo a diferença? É por isso que Salomão está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, se Deus não estiver ali, não adianta riqueza, não adianta beleza, não adianta coisa bonita. Então é isso que nós temos que fazer, consagrar
a nossa vida e as nossas coisas ao Senhor, para que haja paz, para que haja bênção, para que o Senhor edifique a nossa vida. O versículo 2, irmãos, é onde eu quero parar, que ele diz assim, ó: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Quem é que tem outra tradução aí no finalzinho? Acho que o irmão Hélio tem outra tradução. Alguém tem outra tradução? Vê, Joás, outra tradução, NVI, vê se é NVI, Bíblia NVI. Porque essa nossa tradução, ela para aqui. A Bíblia diz assim: aos seus amados ele dá o enquanto dorme. Enquanto dorme, né? Tem outra tradução, não sei se é, se tem aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Inútil será para vocês levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede o sono a quem ama. Amém? Amém. Irmãos, se a gente parar para pensar, o pão de dores refere-se ao sustento conquistado com muito trabalho e esforço, muitas vezes com sofrimento. Outra? Pronto. KJA, Bíblia King James, atualizada. Essa aqui, olha, essa tradução diz: cadê? Os obstinados que retardam o seu sono, aí está o versículo 2, tá, né? Até alta noite acordam antes do amanhecer, idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando eles estão repousando. Aí você fala assim, mas não é diferente? Não, é a tradução que é diferente, mas o significado é o mesmo. É por isso que a gente fala assim, que tradução é que você está lendo? Mas se você perceber, o significado é o mesmo. Tem Bíblia que ela tem uma tradução mais clara, mais objetiva. Outras têm uma tradução um pouco mais difícil. E essa daí, como é que ela diz aí? Leia, João, essa tradução aqui. Aqui, está na tela, leia. Pode ler, em voz alta. Quem lê? Não, a tradução, quem que lê? Lê lá. Os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer, e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando eles estão repousando. Em outras palavras, para nós entendermos, tem pessoas que trabalham dia e noite. Tem pessoas que trabalham dia e noite, irmãos. É isso que ele está dizendo aqui, na minha tradução. Então, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde. É o que essa tradução está dizendo aí, ó. Está vendo? A minha tradução diz, ó: inútil vos será levantar de madrugada. Os obstinados que retardam seu sono até alta noite. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde. Está vendo? Dormir de madrugada. Comer o pão de dores, pois ainda dá ele aos seus amados o sono. E é interessante que no mesmo versículo, ele dá aos seus de forma tranquila e descansada. No mesmo versículo, Deus ele fala para aqueles que esperam com paciência nele. No mesmo versículo, Deus está falando para aqueles que têm confiado nele, que ele dá um sono tranquilo, que ele dá paz, que ele dá alegria, que é ele que sustenta, que é ele que cuida, que é ele que prospera, que é ele que faz as coisas acontecer. Mas aqueles irmãos que simplesmente, olha aqui, os obstinados que retardam seu sono até alta noite, aqueles que trabalham,
Não que Salomão está dizendo que o trabalho é inútil, não é isso. O trabalho é digno, nós podemos trabalhar das 6 da manhã às 10 da noite, não tem problema. Não é isso que Salomão está dizendo em relação a você ter muitas horas de trabalho. O que Salomão está dizendo aqui, e nós vamos compreender no decorrer da mensagem, é que há uma diferença do justo, que também trabalha, e do injusto, que também trabalha. Só que há uma diferença dos dois. Não é que ele está proibindo eu trabalhar, sair de casa todo dia 6 da manhã e chegar às 6 da tarde. Não é isso. É a gente confiar. É a gente saber o que está fazendo. É a nós priorizar o quê? Só o trabalho? Só o dia a dia lá fora? Ou nós temos um tempo para adorar a Deus? Ou nós separar dias, momentos para se dedicar à palavra do Senhor? É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo, que é inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Irmãos, é inútil a gente acordar de manhã, ou ficar até não sei que hora, e a gente não tem um tempo para Deus. E a gente ser bitolado no trabalho. A gente não separar dias para estar louvando a Deus e congregando com os irmãos. É isso que ele está dizendo. Aí eu pergunto para a igreja, o que é que nós temos feito na nossa semana? O que é que nós temos feito durante a semana? O que é que nós temos feito? Será se, por mais que nós estamos trabalhando, será que nós estamos separando um tempo para Deus? Será se nós estamos separando tempo para meditar na palavra, para estudar um pouquinho, para orar? Em vez da gente estar numa televisão ou no celular, vamos para o joelho, vamos orar pelo Valdir, vamos orar pelo Aloísio, vamos orar pela igreja, pelos irmãos. É isso que Deus está dizendo na sua palavra. É inútil, irmãos, a gente acordar cedo, trabalha o dia todo e não tem um tempo para Deus. É inútil. É inútil a gente habitolar só no trabalho, só no trabalho, só no trabalho e comer o pão de dores. Está entendendo? E comer o pão de dores. É isso que ele está dizendo. Você só trabalha, mas você não tem tempo para Deus. Você só trabalha, mas você não tem um tempo para buscar o Senhor. Já pensou se... Você veja, deixa eu dar um exemplo de mim. Se eu fosse parar, porque eu saio daqui todo dia 6 horas da manhã. Chego em casa todo dia 6 horas da tarde. Vou parar. Só vou trabalhar. Segunda-feira, eu tenho oração das 8 às 9. Terça-feira, tenho videoconferência das 7h30 às 8h30. Quarta-feira, faço visita. Quinta-feira, tenho culto. Sexta-feira, vou dar as voltinhas mais um menino. Sábado, tenho culto. Domingo, tem Campinas. Eu não estou falando isso porque eu quero ser superior a ninguém, não. E estou com vontade de fazer mais. Que dia hoje é sábado. E estou querendo fazer mais porque eu estou achando que está pouco. É isso, irmãos, que Salomão está dizendo. Inútil vos será levantar de madrugada. Quantos têm levantado de madrugada? Repousa tarde, dorme 11 horas, meia-noite. Come o pão de dores. Quando ele diz como o pão de dores, é porque você só trabalha. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo para congregar. Não tem tempo para orar. Não tem tempo para ler a palavra. Não tem tempo para sair com a família. Quando vai, estou todo quebrado, estou moído, estou morto, estou não sei o quê. Faz nada na vida.
só trabalha. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo para buscar. É isso que ele está dizendo. É pão de dores, irmão Hélio. Todos nós temos um tempinho para separar para Deus. Temos. Eu tenho certeza, se alguém ligar para você agora, aqui no culto aqui, fulano, segunda-feira, não, vou dizer segunda-feira não, amanhã, que é domingo, o telefone tocou aqui agora. Por exemplo, John Asa, vou pegar John Asa aqui. O telefone dele tocou aqui, vai lá para fora atender. Tem como, hoje, 10 horas da noite, você me trazer um currículo aqui, porque é garantido o seu trabalho de segunda-feira? Pergunta se ele não vai. Vai. Pergunta se eu não vou. Vou. Pergunta se ele não vai. Vai. Agora diga assim, Joás, vai ter uma oração 10 horas. É meia hora de oração. Ele vai? Não. Eu vou? Não. Você vai? Não. Por quê? É isso que ele está dizendo aqui. Você está entendendo? É isso que ele está dizendo. Os interesses pessoais, irmãos, a gente põe na frente. Mas os interesses, que é para nos alimentar espiritualmente e nos dar fôlego e combustível para manter de pé, a gente não faz, só anda cansado, estressado. Eu poderia parar também. Eu poderia dizer, não, irmão Hélio, cuida dos cultos aí que eu tenho que... Mas não, irmãos, olha, eu tenho prazer de estar fazendo isso. Sabe? É um prazer que eu tenho. E parece que eu ganho para isso. Eu não ganho para isso. Eu não recebo nem um salário daqui, nem salário de Campinas, nem R$1. Até o combustível e o pedágio eu ponho no meu bolso. Só para vocês terem uma ideia. E faço com amor e carinho, dedicação. Você está entendendo, irmãos? Eu recebia lá uma gasolina, eu deixei quieto, eu parei de receber, eu não quis mais. Então, irmãos, a gente tem que fazer por amor. Deus olha quando você faz por amor. É diferente de você ter um pastor que você paga o pastor. Não, ele está lá porque ele recebe. Eu estou aqui porque eu amo fazer isso. Amém? Então é isso, igreja, que nós temos que fazer. Inútil vos será levantar de madrugada. Inútil, irmãos, é a gente levantar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, passa o dia trabalhando, entra na noite e não faz nada para Deus. É inútil. Ainda come aquele pão amargo. Não sobra nada no final do mês. Passa o mês reclamando, murmurando. Mas aqueles que Deus ama, olha o que é que o versículo final está dizendo aqui. Está naquela tradução aí, Jonas? Aqui, ó. Cadê? Aí aqui ele diz aqui, ó. Depois do trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Aí continua lá em cima, lá, né? Para a gente entender o versículo, ó. Até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, vive o trabalho. Eu amo meu trabalho, eu amo meu chefe, eu amo meu patrão, eu vou largar a mulher pelo chefe, pelo emprego. Tem dessas pessoas, está aí idolatrando. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando esses estão repousando. Aí da minha tradução diz aqui: pois assim dá ele aos seus amados o sono. Isso quer dizer o que, irmãos? Que Deus, Ele olha o coração nosso, Zé. Ele olha o nosso coração, Isabela, Cláudia, Carlos, Hélio. Ele olha o nosso coração. Não que a gente está aqui ou fazendo alguma coisa por interesse a Deus. Não. Nós aprendemos isso, que nós não devemos fazer nada por interesse.
É por isso que nós não cobramos aqui, nós não pedimos nem oferta nem dízimo. Para quê? Por isso, é que para quando a pessoa for fazer alguma coisa, ela não faça em troca. Eu vou colocar, mas eu quero isso. Barganha. É por isso que a nossa congregação não se fala em dinheiro. Não pede dízimo, não pede oferta. É para isso. É para quando você falar assim, não, eu vou colocar aqui, mas o Senhor vai me dar aquele emprego. Eu vou colocar aqui, mas o Senhor vai me dar aquela casa. Eu vou pôr aqui, mas o Senhor vai me dar aquilo. Não. As coisas têm que ser por amor a Deus. Tudo que nós formos fazer, a Bíblia diz que nós façamos como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Eu estou trabalhando no meu emprego, o meu chefe está me observando? Não. Porque ele não está me observando, eu não vou fazer? Não, a Apple tem que fazer melhor, com qualidade. Colossenses fala, Paulo falando, faça para o homem como se você estivesse fazendo para Deus. Porque uma hora, ele vai falar assim, poxa vida, o Zé se saiu muito bem. O Zé, esse mês ele se destacou. Ele surpreendeu. As pessoas falam bem dele. Ele visita e as pessoas falam muito bem dele. Está vendo? Ele está fazendo como se estivesse fazendo para Deus. Eu tenho que fazer no meu trabalho como se eu estivesse fazendo para Deus. É isso que nós temos que fazer. É por isso que o versículo finalzinho do versículo 2 diz, põe lá na versão lá de 11, na versão, pode colocar em outra versão aí, ou nessa aqui mesmo, ou em outra, para a gente entender melhor aqui. Deixa eu ver qual é que está. Pronto, essa aqui, essa aqui, né? É outra? Deixa eu ver se é outra. Inútil será, foi a minha, está aqui, ó. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Como eu falei, inútil, irmãos. Aí, irmão Carlos, olha o diácono ali, entendeu? Está aprovado, irmão. Pois assim dá ele aos seus amados o sono. Pois ele concede o sono a quem ama. Essa tradução aqui está boa. Está vendo aqui? Essa tradução aqui está boa. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde. Não é assim que acontece? Muitos acordam 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Bota a marmita debaixo do braço, vai pegar um busão, um ônibus, ou de bicicleta às vezes, ou de moto, ou a pé, ou de carro próprio. Está lá. Levante cedo. Dorme tarde, porque chegou tarde do trabalho. Quando vai tomar banho, que vai jantar, é 10 horas da noite. Quando vai dormir, é quase meia-noite. Trabalhando abundantemente pelo seu pão, pelo seu alimento. Aí olha o que é que ele fala aqui depois do ponto. Pois ele concede o sono a quem ama. Está vendo, irmãos? Aí eu digo aqui em outras palavras. Ele concede o sono, quando ele fala conceder o sono a quem ama, é aquela pessoa, irmão, que confia nele, que descansa nele, que espera nele, não espera só nas suas forças. Você pode ser o melhor profissional, mas se você não esperar nele, você sempre vai comer este pão, aqui não fala o alimento, né? Levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por o alimento. A minha diz aqui, levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão de dores, né? Pois assim dá ele aos seus amados o sono. Por isso que eu digo, irmãos, confia no Senhor, espera no Senhor. Não que ele está dizendo que o trabalho não é digno, não importa o que você faz, não importa,
Não é isso que ele está dizendo, e não é isso que a Bíblia está dizendo, nem o que eu estou dizendo. Não importa o trabalho. Às vezes você está trabalhando de servente o dia todo aí, de pedreiro, carregando tijolo, fazendo massa, é digno, é um salário digno, é um trabalho digno. Ele está dizendo em relação a você, não descansar nele, não esperar nele, achar que a tua força é suficiente para você fazer qualquer coisa, e não é. Em todos os segmentos da nossa vida, irmãos, se nós não consagrarmos ao Senhor a nossa vida, o nosso trabalho, tudo da nossa vida, a gente não consegue se dar bem em quase nada. Viver cansado é a condição muitos em nossos dias. Eu estou cansado. Eu estou cansada. Eu estou não sei o quê. Eu estou não sei aquilo, cansado. Isso já é uma palavra já que está no nosso dia a dia, né? Até a dona de casa, quando o marido chega do trabalho, estou cansada. Estou cansado. Eu chego do trabalho, estou cansado. Isabel chega do trabalho e está cansada. João chega e está cansado. O irmão Nelson chega e está cansado. Francis Neto está cansado. Lourdinha está cansada. Zé está cansado. Todos estamos cansados. É algo que já é rotina da nossa vida. Descanso não significa dormir, ficar ocioso, procrastinar todas as coisas, se atrasar para os compromissos. Não é isso que ele está dizendo, que nós temos que ter esse descanso de nos atrasar para qualquer responsabilidade ou compromisso. Não é isso que ele está dizendo. O descanso que Deus fala é aquele que nos leva uma postura de confiança na palavra dele. Esse é o descanso, de confiarmos na palavra, de confiarmos que ele está cuidando da gente, confiar que ele está nos sustentando, confiar, se aquele trabalho secar, parar, ele já está com outra porta aberta aqui para a gente. Isso é descansar no Senhor. Isso é confiar no Senhor. Isso é acreditar nos planos que Deus tem para a nossa vida. Talvez você diz: estou cansado do trabalho, estou cansado da escola, estou cansado disso e daquilo, estou cansado do meu casamento, estou cansado do meu marido, estou cansado da minha esposa. É interessante. Então, se nós estamos cansados, nós precisamos descansar. Se nós estamos cansados, nós temos que descansar e não desistir. Está vendo? Se você está cansado de alguma coisa, descanse. Espere, confie. Não desista. Por que você vai desistir? Por que você vai parar? Não. É inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Está vendo o que é que a palavra do Senhor está dizendo aqui para nós? Por conta dessas correrias, nos esquecemos de Deus e acabamos agindo como se tudo dependesse somente do nosso esforço. Quantos de nós não já passamos por isso? Acha que somos capazes? Não, eu tenho inteligência para isso. Eu me formei para isso. Eu estudei para isso. É o meu esforço. Eu não dependo de Deus. Eu não dependo de ninguém. Eu dependo de mim. Aí o que vai acontecer? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Enquanto nós estamos achando que é a nossa força, que é o nosso intelecto, que é a nossa capacidade, nós estamos dizendo para Deus: eu não dependo do Senhor, eu não preciso do Senhor, eu tenho sabedoria para isso, eu tenho estudo para isso, eu tenho profissão para isso. Vai estar sempre comendo pão de dores, vai estar sempre
vai estar sempre trabalhando arduamente por alimento, vai estar sempre levantando cedo, dormindo tarde, trabalhando arduamente, de sol a sol, de lua a lua. Chega no final do mês, a Bíblia diz que está igual um saquitel furado. É isso. Mas aqueles que confiam no Senhor, que tem tempo para o Senhor, que tem tempo para a palavra, que tem tempo para a oração, que tem tempo para congregar, que tem tempo para buscar, pois ele concede o sono a quem ama. Está vendo? A pessoa trabalha, acorda cedo, dorme tarde, ainda perde o sono preocupado, ainda perde o sono angustiado. Poxa vida, e meu aluguel para pagar, e minha prestação para pagar, e minhas contas para pagar, não dormi nada. Lá vai acordar de madrugada de novo e começar tudo de novo, a vida. Mas quando você descansa no Senhor, Ele dá sono aos seus. Amém? Não temos tempo para a palavra de Deus e para a oração. E ainda nos perguntamos por que cada vez mais não encontramos sentido para a vida, menos alegria e satisfação. É isso que acontece. Nós não temos tempo para a palavra, nós não temos tempo para a oração, não temos tempo para uma videoconferência de terça-feira, não temos tempo numa quinta-feira à noite, não temos tempo de fazer uma visita. Ainda perguntamos por que tudo isso? Você está entendendo, irmã Edileuza? Aí eu pergunto, faço uma pergunta aqui para todos nós. Como está a nossa vida durante a semana? O que nós temos feito? Nós temos aproveitado cada segundo da nossa vida? Eu estava agora há pouco em casa ali, estava pensando numa coisa. Pode falar, é o que não? Eu estava prestando atenção num detalhe. Às vezes, quando nós estamos bem de saúde, a gente deixa muita coisa para trás, e muita coisa que a gente poderia fazer não faz. Aí, por exemplo, a gente cai prostrado em cima de uma cama ou no hospital, ou até mesmo numa cadeia, como eu já vejo relatos de mães que vai visitar filhos na prisão, que a pessoa promete meio mundo de coisa. Não, mãe, quando eu sair daqui eu vou para a igreja, quando eu sair daqui. Ou pessoas que às vezes acontece uma tragédia na vida dele. Não, quando eu sair daqui eu vou para a igreja, quando eu sair daqui eu vou servir a Cristo, quando eu sair daqui eu vou pegar firme. Quando, se Jesus me curar, me levantar dessa cama, eu vou pegar. Aí sai. Cadê a vida do homem? Cadê aquelas promessas? Nada, irmãos. Nada. Porque geralmente quando você está no leito de uma cama, está com uma doença, está com um problema, você faz meio mundo de promessa. Mas Deus conhece o coração. Deus conhece a vida da pessoa. Deus sabe o nosso coração, a nossa intenção. Não adianta a gente tentar enganar Deus. Porque de Deus ninguém se zomba e ninguém engana Deus. Deus conhece a nossa vida, irmãos. É por isso que eu falo para vocês. Se nós nos dedicarmos ao Senhor, coisas maravilhosas Ele vai fazer no nosso meio, na nossa vida. E todos nós passamos por lutas e momentos difíceis, todos nós. Que seja financeiro, que seja familiar, espiritual. E muitas vezes nós passamos até para Deus testar nós mesmos. Porque nós achamos que nós nunca vamos passar porque estamos servindo a Deus. Porque estamos cultuando. Porque estamos aqui sábado, estamos aqui quinta, estamos terça, estamos na segunda-feira, estamos fazendo isso, aquilo. Não, pelo contrário, nós vamos passar luta. Mas é nessa luta que nós vamos saber quem nós somos, porque Deus já sabe quem nós é. Nós precisamos saber quem nós somos. Se nós vamos suportar as crises.
as dificuldades, as lutas. E muitas das vezes nós não sabemos quem nós somos, porque você está empregado, você está bem, você está com sua casa, você vai para o trabalho, você volta, você está bem. Mas deixa chegar uma crise dentro da sua casa para ver. Aí nós vamos saber quem nós somos. Aí você vai saber que você não é aquele super-herói que você achava que você era. Aquele homem forte, aquela mulher forte, aquela mulher de oração, aquela mulher que aconselhava, ou aquele homem que dava o conselho, mas quando a luta chegou, você arriou, você baixou, você esmureceu. É isso, irmãos, que nós não podemos desfalecer, mas continuar confiando e acreditando no Senhor. Amém? Aí ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. Confie mais no Senhor, irmãos. Confie mais no Senhor. Tire tempo para Deus. Tire tempo para meditar na palavra, para estudar a palavra. Tenha tempo, um pouquinho mais de tempo para o Senhor. Como nós temos tempo para o nosso trabalho, como nós temos tempo, talvez, para a nossa família, e nós não temos tempo para Deus. Como é que você quer que Deus fale com você, se a tua Bíblia está fechada na tua casa? Como é que você quer conversar com Deus, se os teus joelhos não se curvam mais para conversar com o Senhor? A única maneira de Deus falar com a gente é através da palavra. Não tem outra maneira da gente falar com Deus. É só através da palavra. Você fala com ele em oração. E para ele falar com você, como é que ele fala? Através da Bíblia. Através da palavra. É a única maneira que Deus fala com o povo, é através da palavra. Mas se a tua palavra está fechada, irmãos, não tem jeito. Como é que eu, por exemplo, hoje é sábado, amanhã eu vou lá, amanhã é domingo. Eu vou conversar com o irmão Nelson. Como é que eu converso com o irmão Nelson? Ou indo na casa dele ou por telefone. Mas se eu ficar só imaginando que eu vou conversar com o irmão Nelson e não ligar para ele, eu não converso com ele. É a mesma coisa com Deus. Se essa palavra ficar fechadinha lá dentro de uma gaveta, ou em cima de uma mesa, ou em qualquer lugar, como é que eu vou falar, irmã Cleusa? Não fala. Deus não fala. Deus não fala. Você sabe aquelas pessoas que hoje vai buscar revelação e profecia? É porque elas não querem ler a Bíblia para Deus falar. Elas acham melhor uma pessoa falar para elas. Elas acham melhor alguém apontar para elas, do que ela abrir a Bíblia e dizer: Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir o Senhor falar. E Deus nessa noite está falando. Ele está dizendo aqui para nós: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Olha o que Deus está dizendo para nós. Quer que eu fale com vocês? Tenha tempo para mim. Quer ouvir minha voz? Leia a minha palavra. Me busque nas madrugadas. Me busque o tempo todo. É isso que ele está dizendo para nós. E o que a palavra nos ensina é que qualquer que seja o seu trabalho, se Deus não estiver no centro, será uma forma duríssima de ganhar vida. Está vendo? Se Deus não estiver no teu trabalho com você o tempo todo, e você consagrando o teu trabalho a Deus, a tua vida a Deus, as tuas coisas a Deus, você vai ganhar o teu pão com muita dureza. Com muita dureza e dificuldade. É isso que ele está dizendo aqui nessa palavra. É isso que nós estamos aprendendo nesta palavra. Vamos ganhar o nosso pão? Vamos ganhar o nosso pão, mas consagre a Deus. Traga Deus para dentro do teu trabalho, traga Deus para dentro das tuas coisas, apresente Deus, entregue o teu dia, a tua vida ao Senhor. Queira Deus, queira buscar o Senhor, queira viver com Ele o tempo todo. O que levará a um cansaço físico, emocional, e que gerará um cansaço espiritual
que resultará no afastamento da presença de Deus. É isso. Quando a gente, irmãos, faz tudo isso de qualquer maneira, o que vai acontecer? Um esfriamento espiritual, um afastamento de Deus, um desejo de não querer mais Deus. Aí nós vamos passar a abrir a Bíblia só nos cultos de sábado. Aí nós vamos ter tipo assim, virar uma pessoa religiosa. Não, eu indo sábado tá bom. Eu vou cumprir minha carga horária da semana. Das 7 às 8h30, tá ótimo. E durante a semana, o que é que nós fazemos? Né? E durante a semana, o que é que nós fazemos? É isso, irmãos, que nós temos que entender e compreender essas coisas. Para que a gente não morra espiritualmente aos poucos. Não desanime. E que Deus não venha se afastar da gente por negligência da nossa parte. Porque nesse mundo, irmão, nós temos passado por lutas. Esse mundo tem passado por muita dificuldade. E nós estamos encerrando. Aí ele continua dizendo: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Tempo com Deus, irmãos, é investimento, irmão de Deus. E sem Deus, você está desperdiçando o seu tempo. Nós estamos desperdiçando o nosso tempo. Olha quantas horas, irmãos, nós passamos às vezes trabalhando. No mínimo 8 horas. Aí chegamos cansados do trabalho. Vamos tomar um banho, comer alguma coisa e ir para frente da televisão. Ou para frente do celular. E aí? Você está vendo como é as coisas? 8 horas trabalhando, ouvindo muitas besteiras no trabalho, escutando de tudo do nosso trabalho. É um que xinga de um lado, é um que fala palavrão do outro, é um que não sei o quê, e aquilo vai só acumulando na nossa cabeça. Aí nós chegamos em casa, tomamos um banho, estamos cansados, vamos dormir, e muitas das vezes de madrugada, para no outro dia começar tudo de novo. Não buscamos a Deus, não falamos com Ele, nem em oração e nem na palavra, e começa a vida de novo, uma rotina. Aí quando chega sábado, estamos aqui. É isso que nós não podemos deixar acontecer. Nós temos, irmãos, que ter uma rotina com Deus, uma semana com Ele, o tempo todo com Ele. Amém? Se você não tem tempo para buscar Deus, você não vai ter tempo para ser dele. Se nós não tivermos tempo para Ele, é igual um casamento. Imagine você casado, pastor Marcos, Carlos, Antônio, Zé Antônio, Nelson, os dois Nelson, Hélio, eu. Se nós não tivermos tempo para nossas esposas, daqui a pouco nós não temos casamento. Nós não saímos, nós não passeamos, nós não vamos comer uma pizza, nós não vamos num restaurante, a gente não sai para comer um lanche, não sai para tomar um sorvete. Chegou um momento que tá ruim, tá difícil, tá, irmão Deus? Difícil. Então, é a mesma coisa com Deus. Se você não tem tempo para buscar Deus, você não vai ter tempo para ser dele. Então, tenha tempo com seu cônjuge. Tenha tempo com Deus. As mulheres não reclamam de vocês, os maridos não reclamam das mulheres. Então é isso. Agora você imagina, eu estou só falando alguma coisa aqui. Imagina, por exemplo, o Zé olhou para a Lourdinha ali agora, deixa eu pegar o Zé como exemplo. Aí o Zé está lá, o Zé chega do trabalho, de segunda a segunda, aí a Lourdinha fala, a gente não sai mais? Não passeia mais?
não vai para o restaurante mais? Ela já está questionando. Agora imagina Deus. Vem cá, você diz que é filho. Mas que filho é esse que não conversa com o pai? Que filho é esse que não quer ouvir a voz do papai? Então, irmão, se você não tem tempo para buscar Deus, você não vai ter tempo para ser dele. E para encerrar, nem para ser dele e nem para ser salvo. Você está entendendo? Você vai ficar entre os que vão dizer: cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus voltou. E muitos ficaram. Está vendo, irmãos? Está vendo, irmão Hélio, como é as coisas? É dessa maneira, irmãos, que acontece. Nós temos que pegar a nossa vida física e transformá-la numa vida espiritual. Quando a esposa começar a questionar, ou quando o marido começar a questionar, vigia. Fique atento. Tem algo que não está batendo, os ponteiros não estão batendo. É hora da gente deixar o cansaço um pouco de lado e falar: não, peraí, eu trabalhei o dia todo, estou cansado, mas deixa eu dar uma atenção para minha esposa. Deixa eu sair um pouquinho, nem que seja na praça de mão dadas ali, nem que seja ali na esquina para comer um cachorro quente. É isso. Já é alguma coisa. Né, irmão Zeli? Já é alguma coisa, irmãos. Ah, meu amor, a gente não está com dinheiro para ir no restaurante, mas vamos ali na esquina comer um cachorrinho quente? Não vamos fazer nada não, vamos ali na praça, vamos comer um dog. É isso, irmãos, que as coisas têm que acontecer. A mesma coisa com Deus. Se a esposa está reclamando, se o esposo está reclamando, imagina Deus sentindo falta da tua voz, sentindo falta do teu clamor, sentindo falta do teu chamado. Não foi assim que Deus fez com Adão? Adão, cadê você? E Adão se escondendo. Deus estava com saudade de Adão. Deus sente saudade da gente. Poxa, o meu filho não se acordou mais 3 horas da manhã para me buscar. O meu filho nunca mais abriu a Bíblia para me falar com ele. O meu filho nunca mais clamou, louvou a mim. Não estou ouvindo mais a voz do Vanderlei. Não estou ouvindo mais a voz do Hélio. Por quê, irmão? Não é qualquer voz que Deus escuta. É aquela voz, sabe? Aquela voz que Ele escuta. Sabe? Não é qualquer voz que o teu filho está lá chamando. Você escuta o filho, mas você sabe a hora que ele está chamando você de verdade. Às vezes teu filho está: mãe, aí você fala: não é para nada. Pai, não é para nada. Mas quando o teu filho chama e você: não, agora é sério, aconteceu alguma coisa, foi lá. É assim que Deus faz com a gente. Opa, o meu filho se acordou de madrugada porque ele está buscando algo sério. Ele está precisando de mim. É igual o filho do irmão Nelson liga para ele: pai, como é que está? Como é que está o tempo do senhor? Eu estou trabalhando. Ah, tá bom, beleza. Mas quando o filho dele liga para ele em outra situação: opa, meu filho me ligou desesperado, está precisando. Assim é nós com Deus, irmãos. Quando a gente grita, aí Deus fala: não, peraí, essa voz, esse chamado não é qualquer chamado, é um chamado de socorro, é um chamado de urgência. Deixa eu responder o meu filho. Está entendendo, irmãos? É isso que nós precisamos fazer, se aproximar de Deus, para Ele ouvir a nossa voz. Amém? Amém. Deus abençoe, irmão. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus.